Oi, Aroquinha. Oi. Oi, Pati, entrou, Pati? Quando ontem nós falávamos acerca da lei e a gente acabou adorando na graça, os 10 mandamentos, eles são bem específicos, eles estão ali no capítulo 20. Lembre-se que depois de Êxodo 19, verso 8, quando o homem disse que iria obedecer tudo que Deus havia dito, parece que no ouvido de Deus isso soou como orgulho, como soberba. Parece que ao ouvido de Deus chegou de uma forma ruim, porque quem é o homem para dizer que ele era capaz de cumprir todos os mandamentos de Deus? Em seguida, a Êxodo 19, verso 8, eu vou ler o 8 só para vocês lembrarem. O povo respondeu como a uma só voz. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então agora Moisés vai descrever o que Deus havia dito. Perceba que antes de Deus falar algo, o povo já havia dito que iria obedecer completamente. Não esperou nem Moisés falar do que se tratava. Então isso eu creio que gerou no coração de Deus como se fosse uma soberba. E os 10 mandamentos diz assim, fala. Não, não pode seguir. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, escuta isso, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai no filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E também eu faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas terras para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, de sábado, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, eu prolongarei os teus dias, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, primeira questão que me salta aos olhos, que existem mais mandamentos acerca do homem com o homem do que Deus com os homens. Existem 4 mandamentos que falam de Deus acerca dos homens, e o restante dos 10 mandamentos, ou seja, os 6 mandamentos, fala do relacionamento do homem com os homens.
Então, o primeiro grande mandamento é que você terá somente a Deus não terá outro nome que não seja o nome do teu Deus. Ou seja, o que Jesus disse lá no Novo Testamento, amarás somente ao Senhor teu Deus. Aí vem o grande problema de toda a história, de toda a humanidade. Não terás outros deuses diante de mim. O que é um Deus, Daniel? Deus é tudo aquilo que você tem como primazia, né? Aquilo que você venera de todo o seu coração. Acho que é isso. Deus é qualquer coisa que você coloque no lugar do verdadeiro Deus. Então, estamos falando de falsos e de deuses. Nós estamos falando de Deus, mas tem um Deus verdadeiro e um Deus falso. Qualquer coisa que você colocar no lugar do Deus verdadeiro é um Deus falso. Então, qual é o problema da humanidade? A humanidade não se serviu apenas de um único Deus. A humanidade sempre quis ter vários deuses, como se fosse uma apoteose ou um panteão de deuses, porque facilitaria a vida deles. Quanto mais deuses eu tiver, melhor será para mim, mais resultado eu terei. E aqui cria-se o grande problema da humanidade. Qual? O adultério entre deuses. Quando Isaac entra no lugar de Deus, isso foi um adultério. Quando Eva recebe e acolhe o conselho do diabo, ela trocou de Deus. Porque o Deus que havia falado com Adão não disse que ela não podia tocar, só não podia comer. E ele disse que não era nada disso. Então, se o diabo disse que não era nada disso e ela comeu, ela trocou de Deus, porque Deus é aquele a quem você obedece, é aquele a quem você se submete. Então, ela troca de Deus mais do que desobedecer, é trocar de Deus. E aqui cria-se, então, um grande problema. O homem disse que seria capaz de obedecer a tudo que Deus falasse, dissesse. Nem esperou Moisés dizer, porque não é fácil. Porque muitas vezes o filho, o marido, e por aí vai. São coisas importantes para você. Você sabe o que Mateus vai dizer? Bem-aventurado aquele que larga marido, que larga esposa, que larga filho, que larga filha, que larga pai, que larga mãe, que larga irmãos por minha causa. Perceba que tudo na sua vida pode virar um Deus, desde que você dê para ele o lugar de primazia. E aqui é o grande problema da humanidade. Que, não bastando o adultério com outros deuses, começaram a fazer os seus próprios deuses à sua maneira. A humanidade começou a dar uma forma para Deus, colocar Deus dentro das suas caixinhas. Deus só faz assim ou Deus só faz assado. Vai entrar no céu assim ou vai entrar no céu assado. E começaram a reger a Deus quando era Deus regendo os homens. Então, começaram a fazer as imagens e cada um segundo entendia. O Egito fez o Deus Sol, que era o Deus Ra. E aqui você está vendo especificamente: não farás para ti imagens de escultura. Em que lugar? Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás imagem de semelhança. Sabe por quê? Porque ninguém tinha visto Deus. Deus não deixou um desenho da sua face. Deus preferiu. É isso que as pessoas têm que entender. Fé não é ver, é crer sem ver. Então, o que Deus estava querendo gerar no coração do homem era fé. E que não se tornasse um fato. Porque aí geraria os famosos amuletos.
Os homens criando os seus amuletos, os amuletos de estimação. Eu conheço pessoas que até hoje só saem de casa se fizerem uma espécie de mandinga. Como se aquilo fosse proteger. Então, o Salmo 115, ele é perfeito para isso. Você se torna semelhante àquele que você o adora. Quanto mais você adora a Deus, perceba que não é Deus que precisa da sua adoração, é você quem precisa de adorá-lo para que você se torne mais semelhante a Ele. Então, fizeram imagem. Lá no Salmo 115 vai dizer, e diriam então, qual é o Deus deles? O Deus deles é feito de barro, de gesso, tem olhos e não vê, boca e não fala, som nenhum lhe sai da garganta, tem mãos e não apalpam, pés e não andam. Tornem-se semelhante a eles os que o adoram e quantos neles confiam. Perceba que problemão é. Todas as vezes que a gente ministra e a gente fala com o católico, eles recebem isso de uma forma muito ruim. Porque eles estão dizendo que nós estamos criticando a religião deles. Na realidade, nós estamos querendo que seja cumprida a Bíblia como ela está escrita e como Deus definiu. Ele disse que não era para fazer imagem de escultura. Eu estou errado, Daniel? Não. Por que eu não posso fazer? Foi muito claro. Não tem dúvida. É? Por que eu não posso fazer uma imagem de escultura? Por que eu não posso? Porque ele disse que não. Aí é que tá. Mas por que eles fazem? Porque eu quero me lembrar de Deus. Pera. Você não vai se lembrar de Deus porque você nunca viu a Deus. Você vai se lembrar das obras de Deus porque você o conhece pela palavra. Então, o primeiro grande erro e equívoco é você querer materializar a Deus. Deus já se materializou uma vez, quando ele veio na forma de Jesus. Mas nem do retrato de Jesus tem na terra. Então, por que você haveria de fazer uma foto, uma imagem de Jesus e se dobrar diante dela? Abre aí, Isaías. Eu sinto que parece que também se torna uma redundância Deus querer se aparecer, sendo que ele já fez tanta coisa. Ele já nos fez imagem e semelhança dele. Ele já fez a natureza. Ele já fez coisas tão grandiosas, o céu, você não tem vontade o mar, mas você não tem vontade de ver Deus? Claro que tem. Mas é como se fosse uma redundância. Não seria redundante. Eu nunca vi Deus. Você já viu? Não, é só pela criação dele, é uma coisa maravilhosa. É extraordinário. Não. Eu não uma disse. Gota de um suor. Pera. Um fio no cabelo. Meu Deus do céu. Pera. Você, quando pensa em algo acerca de milagre, você ora. Você quer ver aquilo manifesto? Sim. Você precisa de um milagre. Então, eu preciso de um milagre. Aquilo se manifestou e agora eu toquei. Isso é um milagre? É. E agora, depois que o milagre... Pera! E depois que o milagre aconteceu? Aí você já se sente querendo outro. Você é insaciado. Você não se sente querendo outro. Você é obrigado a ter outro, porque acabou a fé para aquilo. Porque aquilo já se cumpriu. Então, a fé é de fé em fé, porque todos os dias eu preciso de outra coisa. São necessidades distintas. Então, por que você não ora o Pai Nosso todo dia? Se foi a oração que ele te ensinou. Por quê? Porque ele quer ouvir o espontâneo. Para não ser repetitivo. Mas então por que ele ensinou aquela oração? Ali ele deu um caminho. Quando você for orar, você ore assim. Quando? Ele estava dando um exemplo. Não, ele estava falando para você como funciona uma oração. Ele estava deixando bem claro. Pera, já falou errado. O exemplo, nada. Ele estava deixando para você como se fosse uma receita de bolo de como você deve orar. Para que todas as vezes que você fosse orar,
você seguisse aquela receita, aquele molde, aquele modelo, mas com a intenção não de repetição. Porque não é por muito falar que você será ouvido. É porque você coloca o seu coração naquilo que você crê que você vai ser ouvido. Então ele diz, primeiro identifica com quem você está falando. Eu estou falando com o Pai, que é nosso. Agora você exalta o teu Pai, santificado seja o teu nome. Agora humildemente você se dobra e diz, venha o teu reino. Você está entendendo? É o modelo. Mas ele não disse que eu tinha que orar aquilo como se fosse uma ladainha, uma repetição. Então, criou-se então essas vãs repetições. E aí foi o que eu acabei de falar. Você não vai ser ouvido porque você repete ou porque você fala muito. Você vai ser ouvido porque você botou o seu coração para fora. A oração é o coração na boca. Oração, Então, mais do que falar, é ouvir a Deus. e naquela oração também que ele ensinou, tem muitos princípios ali, né? Implícitos. Não, então, mas é o que eu estou te falando. Mas ela não é para ser repetida. Então você tem que ir na missa, e aí a missa tem que orar sempre aquela. Porque não tem lógica, é que até no enterro é aquela oração. Não tem lógica, é para que as pessoas entenderem. Não, lógica tem. Não, a repetição o tempo todo. Mas é o que eu estou te falando, o Daniel. Eu, Ouça o que eu estou falando. Eu estou falando da vã repetição. Não é pelo muito falar. É por você colocar o seu coração na boca. É você aplicar aquilo que está no teu coração. É você colocar para fora a sua fé. É você manifestar aquilo que você crê. E se eu não sei orar? Como diz a Bíblia, pedes mal, por isso não recebe. Não sabeis sequer orar. Por que a gente não recebe? que pede mal. Pede mal. E o que é pedir mal? Pedir mal é pedir pro seu próprio deleite. Ué, mas eu vou pedir para quê? Pro seu? Uai! Ué, eu não posso pedir pro meu pai algo para mim? Óbvio que eu posso. Não, eu acho que é você não se colocar no centro do mundo. Orar mal é você não orar à vontade de Deus. Lá em 1 João vai dizer que a oração que Deus responde é a vontade dele. Quando você está orando, a vontade dele. Sabe qual é a melhor maneira de você orar à vontade de Deus? A Bíblia. Orar usando os textos bíblicos. Porque não pode contradizer a Deus. Quando você ora um texto bíblico, como é que Deus desdiz isso? Tipo, eu nunca vi o justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Aí eu estou passando por uma situação. Se eu orar a Bíblia, o texto dele, que não é meu, Senhor, não estou questionando o Senhor. Estou pedindo que venha o meu pão de cada dia. Conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Perceba que Deus, ele fica paralisado naquela situação para agir. Porque você está orando o que ele falou. E não o que você quer. Mas também tem um texto que diz: agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Então perceba que primeiro eu me agrado de Deus em tudo que ele está fazendo. E ele não tem problema nenhum de agradar o meu coração. O engraçado é que quando se conversa com padres, eles concordam com tudo isso. E na missa pregam todo o contrário do que tem pleno conhecimento. É por aí. Para Deus fazer a vontade dele, isso é texto. Exatamente. Então você está orando o texto de Deus. Aí vamos lá. Eu preciso de algo da parte de Deus. Eu vou numa imagem para eu me lembrar de Deus. Aí ele fala, não é fé, meu filho, ou é fato? Você está tocando num objeto, como está no Salmo 115, inanimado. Ele tem olho, tem nariz, tem ouvido, tem boca, tem mão, tem pé.
mas não serve para nada. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Percebam que é o adultério entre os deuses. É você falar com outro sem que este outro seja o teu próprio Deus. É você buscar solução em outro que não seja o teu Deus. Por isso eu disse uma vez e repeti aqui 200 vezes numa live, só temos um Senhor. Só temos um Senhor. Só temos um Senhor. Portanto, só temos um solucionador para tudo que há. Então, por que você está buscando em outro lugar? Eu não falei acerca de pessoas. Eu creio nas pessoas que têm a palavra de Deus, que têm a palavra rema para você. Mas eu estou falando para que você não materialize, porque você mina a sua fé. Você só tem um jeito de materializar algo, por meio daquilo que você crê. Por meio daquilo que você crê, você depois de crer passa a ver. Por isso, Hebreus 11, o que é a fé? O conceito de fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem. É fato para você? Se fosse fato, você não estava orando por aquilo. É fato para Deus, para você é fé. Então, eu quero deixar bem claro que você se assemelha àquilo que você adora. Se você ficasse diante de mim, orando para mim, Murilo, nosso Murilo de cada dia, dai-nos pão de cada dia. Perceba que você está nos colocando no lugar dele. Se você me colocar no lugar dele, você já adulterou. Depois de crer, faça a dele. Depois de crer, vem o ver. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Então, continuando, só para vocês entenderem o que é um ídolo. Quando você vai, a Bíblia toda fala acerca de ídolos. A Bíblia inteira fala acerca de ídolo, porque Deus é um Deus ciumento, que a gente vai ler já já. Lá em Isaías 44 tem o texto mais doido do planeta Terra. Não tem ninguém que tenha dúvida quando lê esse texto. Abriu? Sim. Eu vou dar uma pulada porque ele é muito longo. Não, eu vou ler logo. Todos os artifícios de imagens, de escultura, são nada. Você está onde? Qual versículo? 44:9. A loucura da idolatria. Todos os artifícios de imagens, de escultura, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. A função e objetivo de qualquer instrumento que não seja a sua relação direta com Deus só gera em você confusão, porque você vai acabar clamando a esta imagem algo e ela não pode fazer nada. E agora você vai dizer que Deus é que não fez. Gerou confusão. Quem formaria, olha a pergunta, quem formaria um Deus com letra minúscula? Confundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Quem faria tal loucura? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Quem são os artifícios? Os artesãos, o cara que desenha, o cara que modela, eles são homens. Quem está fazendo aquilo é um homem. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se, sejam a uma envergonhados. Pronto. Qualquer um que buscar um recurso em outro lugar, que não seja
no altar de Paulo, onde Paulo tinha uma coluna. Então perguntaram para Paulo, todo mundo com as imagens de Apolo, de Afrodite, de Zeus, passaram por Paulo e falaram assim: uai, você está com uma coluna aí? E cadê o seu Deus? É o Deus invisível. O meu Deus é o invisível. Você percebe a profundidade de ter uma coluna que é um altar e quando você olhar não tem nada? Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho fé. Eu não preciso ver para crer. Eu só preciso manifestar aquilo que eu creio. E eu creio no meu Deus invisível. Eu não me encontrei com ele. E quando eu me encontrar com ele, eu não vou precisar de uma imagem que é de nenhum préstimo, porque eu estarei com ele. O ferreiro faz o machado. Escuta isso. Trabalha nas brasas. Forma um ídolo no martelo, na bigorna. E forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. Olha a tradução disso, gente. Que até o cara que está preparando o artifício, ele cai, ele morre, ele cansa, ele é completamente humano. Como um ser humano poderia formar algo que é a imagem de Deus? O artifício de madeira, agora ele sai do de ferro, olha só. Antes era o ferro fundido, agora eu vou para a madeira. Tem ídolos de ferro e tem ídolos de madeira. O livro não deixou nada de fora. O artifício em madeira estende o cordel. E com o lápis esboça uma imagem. Alisa e com a plana. Marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem. Está dizendo que o cara é muito bom no que ele faz. Que possa morar em uma casa. Segura aí, peão. Um homem corta para si cedros. Toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Ainda escolhe a melhor árvore. Planta o pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem para o homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. Está falando, madeira é para cozinhar. E com a outra parte, ele faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ai, Jesus, se eu fosse Deus. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: ah, já me aguento, contemplo a tua luz. Sabe o que está dizendo aqui, Daniel? Que a madeira serve para duas coisas. Para cozinhar o seu alimento e depois que ela acende aquela luz que ilumina o ambiente, ainda você come, ainda diz assim, estou farto. Sabe o que ele está dizendo? Uma mentira. Como se ele estivesse farto dos milagres do Deus que ele não vê. Mas ele está falando que está farto daquilo que é tangível e palpável. Então, do resto, do que sobrar, olha para mim, do que sobrar, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se. Prostração vem de proskinel, se dobrar, se render, e lhe dirige a sua oração. Mas lá atrás está dizendo que ela não ouve. Como é que você vai falar com algo que não te ouve? Sabe por que eu falo com Deus? Porque Ele é um Deus vivo. A propósito, se Deus não fosse vivo, nem com Ele eu podia falar. Parece que eu estou bravo, né? Normal. Normal, é o meu normal. O resto faz uma imagem, se prostra diante dela. Livra-me. Olha a oração do cara. Livra-me
porque tu és o meu Deus. Percebe? Colocou qualquer coisa no lugar de Deus. Se tornou Deus. Isso é idolatria. Nada sabem, repete o texto, nem entendem, porque se lhes grudar os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Perceba qual é a função da imagem. Te enganar. Perceba qual é a função de qualquer ídolo. Se isso aqui fosse um ídolo, e eu orasse para ela, maçã, produza mais. Você que é a maçã. Seria um Deus. Já que a vizinha bate aí de novo. Já, já. Agora, presta atenção, voltando para o texto. Lá em Êxodo 20. Só um comentário aqui, pastor. Comente. Parece que Deus aqui ele tá com raiva porque o Com artífice, raiva? né? Com raiva? O artífice tá irado. Com raiva? Ah, tá. Não, olha só. O artífice ele tá se apropriando de algo que foi criado por Deus para fazer um Deus para ele adorar. Então, A árvore foi feita por Deus, o fogo foi feito por Deus, a força vem de Deus. E o cara está se prostrando diante de uma imagem, ou seja, ele está fazendo apropriação ideia. peraí que eu quero pegar o texto. Aí vai quebrar. Aí, aqui é mortal. Esse texto é mortal. É o texto que eu uso para matar gente. Do coração. Deuteronômio 7, verso 25 e 26. Não, é casa, Angélica. Fica tranquila. Abriu aí? Deuteronômio 7. Vocês podem gravar isso, que é para a vida toda. Verso 25. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre ela não cobiçarás. Que estão sobre elas, ouve isso. A prata e o ouro que estão sobre a imagem, você não vai desejar para você. Nem as tomarás para ti, para que não te enlaces nela, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Agora olha o verso 26, para quebrar tudo. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, de toda a detestarás e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Quer um talismã aí para você, filho? Quer um pé de coelho? Uma ferradura? Um trevo de 4 folhas? Pé de coelho? Ué. Tem gente que usa pé de coelho como se fosse mandinga. Você quer uma figa? Uma figa. Ah, não quer, não? Não. Você meterá, presta bem atenção, coisa abominável na tua casa, para que a tua casa seja amaldiçoada como elas são amaldiçoadas. Perceba que ele está dizendo que por trás de cada imagem ou de qualquer tipo de artifício que você utilize para se achegar a ele, por trás tem um espírito. Agora eu volto para Êxodo 20, que eu adoro. Nem se isso aqui tivesse uma outra interpretação, eu colocaria. Não existe. O que eu vou fazer? Sinto muito. Volta lá em Êxodo 20. Deixa eu só separar um outro texto aqui. 9, cadê tu? Os dízimos, não. Deuteronômio. Onde eu tô, gente? Ah, não. 17. Cadê eu? Vamos, Murilo. As leis. O que foi? O texto está aí na Bíblia. Ouve isso aqui, gente. Ouve isso aqui.
Achei. Deixa eu ver de onde, porque é grande pra caramba. Ixi. Não, não vou ler isso tudo não, porque não vai dar tempo. É A grande. Vivi disse que come lentilha no Natal aí, pastor. Não tem problema. Ela pode comer o que ela quiser. Agora que isso vai trazer dinheiro, não vai. Deus é a fonte, não é a lentilha. Já caiu por terra a tua lentilha. E o último que comeu lentilha, você já sabe no que deu. Continua comendo lentilha para tu ir bem na fita. Põe peças íntimas amarelas, né? Essas coisas aí do inferno. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir no Êxodo 20. Escuta Êxodo 20 ainda. Não farás então para ti imagem de escultura. Farás ou não? É reto o texto? Tem dúvida o texto? Daniel, ouve, Daniel. Tem dúvida o texto? Não. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou Deus zeloso, Deus ciumento. Fala assim, Deus ciumento. Deus ciumento. Ele quer toda adoração para ele, porque ele tem ciúme de mim. Daniel, porque tem ciúme de mim. Aí ele quer a adoração toda para ele. E se tu não der a adoração toda para ele, segura essa aí, peão. Que visito a iniquidade do pai, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por que você está falando sobre isso hoje, pastor? Para você entender a origem da maldição. Deus literalmente amaldiçoa a humanidade se procederes de tal maneira. Mas ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso para sua proteção, para que você não se frustre. Porque se você pedir para qualquer tipo de artifício, algo ele não poderá lhe dar. E você se frustra e ainda mina a sua fé. Ele é ciumento. E quando você faz tal coisa, trocando ele por outro, o que ele faz? Fala, Daniel. Amaldiçoa. Deus é ruim, né? Não. Não! Ele amaldiçoa, Não. Daniel. Então ele está dizendo que há uma consequência para aqueles que se dobram diante de deuses. Dos falsos deuses. Mas também há uma bendição para aqueles que não se dobram. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebe que a bondade de Deus é muito maior do que a punição dele? Verso 6, 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você sabe me explicar isso, Daniel? Olha. É não ficar falando o nome dele sem uma intenção. Falar por falar. Não. Sem ter uma sinceridade no coração. Se às vezes não está de bobeira, fala, Jesus amado. Isso é o nome dele em vão? Não. Ele é Jesus amado. Não é. E se eu falar, Jesus dos crentes, como eu falo? Ele é Jesus dos crentes. Não, então o que é o nome dele em vão, Daniel? Me ajuda, irmão. É difícil, né? Não é. É porque o nome em vão dele era o YHWH. Era o tetragramaton. Era colocar o nome de Deus, o nome impronunciável, em vão. De uma forma onde você não tivesse purificado, onde você percebe que ele está dizendo, você não tem livre acesso a mim.
Então você não pode pronunciar o meu nome porque é em vão. Só se você pudesse falar comigo. Ele está deixando bem claro que nesse momento o homem não tinha como. Porém, ele já tinha criado a regra. Uma vez por ano, um homem vai falar comigo. Jurar pelo nome de Deus. Aí a Bíblia diz assim, não jurareis nem pelo céu nem pela terra, pois a ti não te pertence. Isso é usar o nome de Deus em vão. Mas esse nome de Deus em vão, quando você fala juro por Deus, primeiro é uma grande mentira, que você não pode jurar por outro no seu lugar. Como é que você jura por ele que você vai fazer algo? Eu posso jurar por você, Daniel? Eu juro pelo Daniel que ele vai me dar que ele vai me dar 3 carros esse mês. Percebe que você está passando a bola. Então, jurar é pecado, porque os céus e a terra não te pertencem, você não pode jurar por nada, você não pode ter jogo de azar, porque isso seria como você buscar o espírito do azar, do jogo, da jogatina, do acidente. E o que agrada a Deus é a fé. Fé. Uma pergunta, pastor. Peraí, calma, peraí. Os católicos são amaldiçoados porque adoram as imagens, as orações não são ouvidas. Pois é. Ô, Angélica, não dificulta mais minha vida, não. Mas é assim, não sou eu quem disse. É a Bíblia quem diz que quem ora para uma imagem é amaldiçoado até a 3ª e a 4ª geração. Porém, eu quero fazer uma ressalva. Eu conheço católicos que não têm imagem. Eu conheço católicos que não têm imagem e não acreditam nelas. Como eu já ouvi de um arcebispo, ele me perguntou assim, você não tem uma foto da sua mãe? Eu falei, tem um monte. Mas eu não me ajoelho diante dessa foto, nem oro com ela, não. Aí ele falou, filho ingrato. Ouve, filho ingrato. Eu falei, oxi. Não, ó a viagem. Então você precisa de algo para se lembrar que Deus é Deus? Então olha para o céu. Olha para você. Olha para toda a criação. Você não precisa de nada para se lembrar que Deus é Deus. Aí, então as orações não são ouvidas? Aí vai depender da motivação do coração. Quando eu entro numa igreja e eu vejo as imagens, eu sei o que ela representa para mim. Nada, absolutamente nada. Ela não tem poder, ela não tem força, ela não tem ouvido, ela não ouve. Ah, e aquelas que sangram? Ah, eu já vi cada coisa de demônio que vocês não têm noção. Aí vocês vão me perguntar por que que aquela sangrou, por que que aquela... Vocês sabiam que Iemanjá é a mesma Maria? Você sabia, Daniel? Sim. Só mudou o nome. Você sabia que lá no Candomblé, na Umbanda, eles rezam a Ave Maria e o Pai Nosso? Ô, Vivi, vai embora, vai. Sai. Para. E pastor, fazer um parêntese aí. E aquela palavra que fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância? Sim. Tipo a Érica colocou aí que a avó dela parece que reza, né, para as imagens. Sim. Às vezes a pessoa está na ignorância, né? Está adorando ali por falta de conhecimento. E Deus não leva isso em consideração. Ou leva? Aí não. Você disse que é do Senhor Jesus. Então, eu entendo assim. Eu posso te cobrar por algo que você desconhece? Não. Não. Então, eu entendo que se a pessoa desconhece, é outra coisa. Não, mas a lei você pode então, cobrar. Pera, deixa eu explicar. E ninguém pode se excusar do conhecimento da lei. Para.
Para, eu estou falando de Bíblia, cara. Eu não posso te cobrar, te condenar por aquilo que você desconhece. Então, Deus sempre vai dizer que ele vai cobrar mais de quem tem mais. Então, imagina os líderes que incentivam isso. Ixi, Mas rezam terços, as vãs repetições. O problema do terço não é só a vã repetição. É porque tem uma oração que eles fazem que não é para Deus, que é para outro Deus, que é Maria. A Maria que eles idolatraram. A Maria que eles dizem que intercede por nós. Aí, 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só tem um que intercede por nós. Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Então não tem escapatória. Eu não tenho intermediários. Entenda, gente, que depois de Jesus não há intermediários. Acabei de pensar nisso. Isso. Mas ele teria apontado, né, o intermediário. Não, ele já apontou, ele falou. Só temos um mediador. Ele não falou tem dois. Ele falou só temos um mediador, Cristo Jesus, homem. Acabou. Não tem para onde você ir. Então, tomar o nome de Deus em vão é você usar o nome do Senhor. Mas tá aí, Marcinha. Ai, sei lá. Tomar o nome de Deus em vão é você usar do nome dele de uma forma indevida. Vou te dar um outro exemplo. Deus, eu tô doido por aquele carro. O senhor me protege da polícia que eu vou roubar? Entendeu? Eu usei o nome dele em vão. Estou perguntando tudo isso porque minha cunhada é católica roxa e meu irmão foi a reboque. E a oração do credo não tem na Bíblia. Não foi essa a oração que ele ensinou. Eu não vejo problema na oração do credo, exceto a Santa Igreja Católica, que daí fala da tradição dela ser o tripé de sustentação dessa religião. Então, a oração do creio, porque Deus, quando fala de oração, é diferente de reza. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra rezar. Você vai encontrar na Bíblia a palavra orar, porque rezar são os itens do contrato. Reza o contrato, mas a oração é algo espontâneo, não é algo computadorizado, mecanizado, automatizado. É algo que muda constantemente, porque todo momento eu estou necessitando de coisas distintas. Tem hora que eu estou falando com ele de um jeito, de uma outra coisa, daqui a pouco eu estou noutra. A oração ela é fluida, ela é livre, ela não é mecânica, ela não pode ser um negócio repetitivo. Parece, põe então, grava e fala, Deus, estou tão cansado que eu vou deixar a gravação de ontem, da minha oração, para que o senhor ouça hoje. Não faz sentido. Aí ele diz, aí vem um problema, só para você ver como era a lei, que deveria guardar o sábado. Que deveria guardar o sábado. Aí eu falo, então tá, não vou guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o domingo não, só vou guardar o sábado. Ele mandou só o sábado. Perceba que na lei o sábado tinha uma outra visão, um outro entendimento. Por isso eu volto lá em Gênesis 1, no último verso do Gênesis 2, no último verso do capítulo, vai dizer que Deus descansou. Aí eu pergunto, Deus descansa? Não dormita e não dorme o guarda de Israel. Então ele estava dizendo, como Jesus disse, e ontem eu disse isso e só vou repetir, eu sou o Senhor do sábado. Eu fiz o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele está dizendo, eu sou o seu descanso. Eu sou o descanso. Por isso, eu fazia obras de fé no sábado. Porque eu sou o Senhor do sábado.
Então eu opero na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. E de quebra no domingo, porque os romanos disseram que o domingo era pedreira. Por isso os fariseus perseguiam Jesus, exato, porque ele fazia no sábado. Mas veja que Jesus já é depois da lei. Ele é a graça manifesta. A graça sempre existiu, mas agora a graça em Jesus se manifestou. Agora honra teu pai e tua mãe, eu prolongo os teus dias, e os teus dias serão bons, como dizem Hebreus. Deus está dizendo que primeiro mandamento, que é uma recompensa, é esse: honrar pai e mãe. Eu prolongo os teus dias e os teus dias serão bons. Pergunta: tem dia para morrer? O senhor falou que não, que eu posso dar um tiro na minha cabeça e morrer. Olha o que ele falou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Tem dia para morrer? Claro que não, Daniel. Mas ele está dizendo que se você desonrar o teu pai ou a tua mãe, você vai morrer rápido. Vai ser antecipado, né? Não é antecipação. Ele estava falando de recompensa, gente. Recompensa. Se você não honrar teu pai e tua mãe, você não tem o porquê viver muito. Traduzindo, parafraseando. Perceba que as minhas ações me levam à vida ou à morte. Não coma do fruto, comeu. O que aconteceu? Morreu. Morreu. E se eu desonrar meu pai e minha mãe? Então, aí você não morre instantaneamente, mas você deixa de avançar. Eu morro mais curtamente. É isso. Agora vamos para uma questão forte. Não matarás. Isso é importante. A propósito, tem muita gente que não honra pai e mãe. Ah, mas meu pai, ele nem vive comigo. Tudo bem. Eu digo, se você pode, você deve honrá-lo. Isso, sabia. Se não tiver contato com o pai, você não tem como honrá-lo. Mas eu digo, para quando você tem essa possibilidade, honre-o. Certa vez eu fiz um casamento de uma das meninas e dos meninos que andavam com a gente. O pai dela era um alcoólatra e vivia na rua. E ela queria que eu entrasse com ela e fizesse a cerimônia. E eu falei, vamos honrar o teu pai para que os teus dias se prolonguem e eles sejam bons. Rapaz, foi a maior vitória da vida dela, porque o pai dela era alcoólatra de rua, com todos os defeitos possíveis e imagináveis, e ela entrou com o pai dela. Honrar a memória, amiga, deixa eu te dizer, tem gente que usa isso como culpa. Não fez enquanto estava vivo e faz depois que morre. Por isso que em todo enterro, vou contar até uma piada. Estava na hora do enterro, chegou o pastor, o padre, estava lá ministrando e disse assim, esse homem era maravilhoso, que homem bom, que coração tremendo. Aí a viúva vira para o filho vai lá no caixão e vê se é teu pai, porque eu acho que é outro. Vai lá ver que eu acho que é outro. Porque depois que todo mundo morre, parece que todo mundo fica bom. E não é isso. A Bíblia não mandou você honrar o teu pai ou a tua mãe se eles forem bons. Aqui está dizendo, honra teu pai e tua mãe e ponto. É independente de ser bom ou de ser mal. Aí vamos para o texto. Verso 13, não matarás. Aí eu vou fazer uma pergunta. Deus mata? Sim ou não? Vamos aí. Mata. Deixa a chave da morte está com ele. A chave da morte, Jesus. Deus mata?
Adriana, mata. Quem dá mais? Tem alguém que acha que Deus não mata? O Mata. lento, pastor. Hã? Não, o Lento. povo é lento demais. Deus não mata. Angélica, mata ou não? Escreve assim, mata. Pati disse que não, Angélica diz que sim, Alessandra sim. Eu acho que não, a Pati disse. Bárbara disse não mata. E o que tu disse aí, Valdilene? Meu Deus, podia ser minha irmã. Né? Não, o irmão do Daniel, que troço é esse? I-1-Q-A-A. Só escreve assim, pastor, no WhatsApp. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Essa pergunta é extremamente importante para que vocês entendam. Olha o tempo aí, pastor. Deixa essa live cair. Conta quantos Tá. minutos aí? É porque eu não quero perder aqui a página para não. Porque tem outra coisa que eu quero falar. 32, 39. Deixa eu pegar já. Achei já na minha mão. Derrubo logo essa live para a gente Não, já começar conta outra? Não, conta faltou quanto? 3. Aí é melhor Então derruba. derrubar. É melhor. Eu vou derrubar e vocês voltam.